Boa noite a todos. Sou Mariana Godoy, gerente de meio ambiente aqui da Planurb. Mariana Massude está ao meu lado aqui, é diretora de planejamento ambiental. A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, agradece a participação de todos nesse evento. Hoje estamos realizando mais uma edição do Diálogo de Outono com o tema Mudanças Climáticas. Para quem não conhece, o projeto Diálogos acontece trimestralmente durante as 4 estações do ano e consiste em um espaço para exposição e discussão de diferentes temáticas que envolvem o meio ambiente, com o objetivo de propor o diálogo sobre os temas e promover o acesso e a difusão do conhecimento. Para esse diálogo, convidamos 3 palestrantes que discorrerão sobre a temática mudanças climáticas, sendo eles José Carlos de Jesus Lopes, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Salvador e Administração pela Universidade Estadual do Paraná. Possui mestrado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. É líder do grupo de pesquisa CNPq Dinâmica Evolutiva das Organizações Humanas, docente do programa de mestrado profissional em Administração Pública em Rede Nacional e do Programa de Mestrado Profissional em Eficiência Energética e Sustentabilidade da UFMS. Coordena e orienta as linhas de pesquisa nas áreas de Administração Pública e Sustentabilidade. Atualmente ocupa o cargo de diretor de Escola de Administração e Negócios, ESAM, da UFMS. Andreli Silva Souza, graduada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, e especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Federal da Grande Dourados. Atuou na área de geoprocessamento, licenciamento ambiental, conservação do solo e da água, áreas degradadas, entre outros. Trabalhou na Planurb e desempenhou funções do Departamento de Pesca e Aquicultura no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Atualmente é coordenadora do Meio Ambiente e Recursos Naturais na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Semagro. Tem experiência na área de planejamento urbano e uso de geotecnologias com ênfase em sistema de informação geográfica, atuando principalmente na área ambiental e patrimônio ambiental urbano. Guilherme Ponce possui graduação em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, USP, e trabalhou na Fundação Florestal, colaborando com a gestão de unidades de conservação no litoral norte paulista, como o Parque Estadual da Serra do Mar. Depois disso, ingressou na equipe do CDP, onde hoje é analista de cidades, estados e regiões, trabalhando com municípios do Brasil e na América Latina, colaborando para o desenvolvimento de ações e planos climáticos locais. Bom, eu agradeço desde já pela presença de todos vocês e abro também a fala. Guilherme, José, Andrelis, fiquem à vontade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com a Planurb, né, que é a secretaria que tem a responsabilidade de cuidar também das nossas cidades. Uma outra linha de pesquisa minha, né, que eu coordeno, oriento os alunos também é sobre cidades sustentáveis e inteligentes. E bom estar com o Guilherme e com a colega Andrelis. Vamos trocar aqui umas ideias, viu? Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Boa noite às Mares, né? Obrigada pela casa, né? Estar de volta a falar um pouquinho com vocês é muito bom e importante nessa noite de terça-feira. Uma honra aí ao lado dos colegas, né? Experts aí nos assuntos de mudanças climáticas. E que seja uma noite bem produtiva a todos, bem rica de informações. Um bom evento para nós. Obrigada. Boa noite também a todos. Boa noite, Marianas. Boa noite, José. Boa noite, Andrelis. É um prazer receber o convite da Planurb para estar aqui palestrando um pouco sobre o meu trabalho e contando um pouco sobre o trabalho da minha organização e como a gente busca ajudar as cidades nessa jornada para que elas se tornem cidades resilientes e não sintam tanto o impacto da mudança do clima, que já está acontecendo, e é um assunto fundamental. Enquanto mais espaços, mais discussões como essa acontecem, mais o conhecimento ele é propagado e mais ações a gente consegue ver acontecendo dentro do território nacional. Então é sempre muito bom participar de espaços como esse. Eu agradeço pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. Bom, antes da gente começar, vou fazer a leitura de alguns procedimentos, tá?
Ó, serão realizadas 3 apresentações com a duração máxima de 20 minutos cada. Ao término das apresentações, será concedido um intervalo de 5 minutos para coleta de perguntas, que deverão ser feitas por meio de um formulário que vai ser disponibilizado no bate-papo ao lado, no chat também. Devendo obrigatoriamente ser preenchidos os dados do solicitante. Após esse intervalo, será iniciada a fase de discussões, procedendo à identificação dos questionantes para, então, efetuar a leitura da respectiva pergunta. Após a resposta do palestrante, caso ainda permaneçam dúvidas, será aberta a fala do questionante, que terá o tempo de até 2 minutos para a réplica. Os questionamentos e sugestões que não forem lidos durante o evento serão respondidos por e-mail. Dando início às apresentações, a ordem será: primeiro, o senhor Guilherme Ponce, que abordará as boas práticas em desenvolvimento de ações e planos climáticos locais. A senhora André Liz, na sequência, sobre o tema Estado Carbono Neutro. E o senhor José Carlos, por fim, que escorregará sobre a temática bioeconomia sustentável. Então, abro a palavra ao senhor Guilherme. Fique à vontade, Guilherme. Perfeito. Uma dúvida, vocês vão compartilhar a tela ou eu compartilho por aqui? Como você preferir. Tá, se vocês puderem compartilhar, se vocês estiverem aí, eu acho que é um pouco melhor. Tá bom, vou pedir então para a equipe aqui, Amanda, por favor, compartilhar a apresentação. Bem, enquanto carrega aqui para mim, mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. Eu sou Guilherme Ponce, eu trabalho no CDP América Latina. Nós somos uma organização internacional sem fins lucrativos e a gente tem diversos programas, eu vou falar um pouquinho mais a fundo deles nos próximos slides, mas o meu foco principalmente no meu trabalho é trabalhar com cidades e municípios no Brasil. O próximo, por favor. Então, hoje eu vou explicar um pouco sobre quem é o CDP, né, a organização, os benefícios que nós oferecemos aos municípios que participam dos nossos programas, documentos climáticos que os municípios podem utilizar como base para uma boa prática de gestão climática dentro do município, e depois as perguntas e respostas que vão ser coletadas, como a Mariana explicou, através do chat. Próximo, por favor. Então, o CDP, ele é uma organização internacional sem fins lucrativos e nós representamos o maior acervo de dados ambientais e climáticos do mundo. Nós surgimos em Londres nos anos 2000. Inicialmente, o CDP ele fazia um papel de ponte entre investidores e as empresas listadas nas bolsas. Então, o CDP perguntava por meio de um questionário às empresas, em nome dos investidores, o que essas empresas tinham de ações ambientais e climáticas para combater a mudança do clima e repassava essas informações aos investidores, como forma deles terem isso na mão na hora de tomar a decisão aonde eles iam colocar o seu dinheiro. Esse foi como surgiu o nosso trabalho. Depois, em 2010, a gente ampliou o nosso trabalho e a gente começou a trabalhar com cidades e municípios. Basicamente, aqui a gente já não tinha mais a figura de um investidor solicitando os dados dos municípios, mas a gente tinha diversos outros parceiros e iniciativas globais que tinham surgido ao longo dos anos 2000 e vinham por surgir e ainda surgem até hoje. Então, basicamente, o nosso primeiro parceiro foi o C40, mas hoje em dia nós temos parceiros como o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, o ICLEI, a WWF, a ACA Brasil, que é a Aliança pela Ação Climática Brasil, e diversas outras. Como que funciona? O CDP, em conjunto com esses parceiros, solicitam dados dos municípios por meio de um questionário. Este questionário ele funciona como uma forma de diagnóstico, como um diagnóstico para o município. Então, o município coleta essas informações normalmente ficam espalhadas entre diferentes departamentos. A ideia é que o município consiga compilar tudo isso em um só lugar. Os municípios enviam esses dados para o CDP, esses dados são compartilhados com os parceiros, cada parceiro, e o CDP vai analisar de uma maneira diferente, dependendo, claro, dos projetos que o município faz parte, e
A gente recebe esses dados, a gente analisa os dados, devolve devolve para o município com comentários, então feedbacks apontando quais são os próximos passos que o município precisaria focar para que ele conseguisse continuar avançando no seu caminho, na sua jornada climática. Esse feedback gera ações dentro do município, que vão gerar novas informações, e anualmente os municípios são solicitados, são convidados a reportarem esses dados através de um sistema online. E dessa forma a gente consegue, então, ver o avanço do município ao longo dos anos. Próximo, por favor. Então, aqui tem uma lista de algumas das iniciativas que são nossos parceiros, então o CLEI, o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, o C40, como eu mencionei, a Race to Zero e a Race to Resilience, que são iniciativas super recentes que surgiram no âmbito da COP do ano passado. O nosso questionário ele também está alinhado com alguns dos objetivos sustentáveis, de desenvolvimento sustentável. Além disso, o CDP tem projetos de financiamento e também o portal da NASCA de ação climática. Próximo, por favor. E como que funciona o nosso questionário? Como que a gente vai separar isso para o município? Então, primeiramente, a gente separa por alguns módulos. O primeiro é o de governança. Em governança é uma apresentação formal do município. A gente precisa entender qual é o contexto que o município está ali inserido e quais são as relações que acontecem dentro do município. Então, é basicamente dados geográficos, dados sobre a população, uma apresentação geral. Depois a gente vai para o modo de avaliação. É interessante pensar a ação climática como uma forma, ela tem um passo, como se fosse um passo a passo desenhado. Para você poder agir no clima, você primeiro precisa saber o que está acontecendo já no seu município. Então, você não consegue gerir, você não consegue gerenciar algo que você não mede. Então, primeiro a gente vai entender e diagnosticar o que está acontecendo no município dentro de avaliação. Aqui a gente vai perguntar ao município, pedir para que ele identifique, por exemplo, os perigos climáticos que são observados no município atualmente, se eles têm alguma projeção de como esses riscos vão evoluir ao longo dos próximos anos. Aqui também é perguntado sobre emissões de gases de efeito estufa, se o município faz o registro das emissões que acontecem dentro dos limites municipais. Lembrando, né, que as emissões de gás de efeito estufa são responsáveis pelo aumento do efeito estufa, que também colabora e é um grande motor para a mudança do clima. Depois que o município reúne esses dados, ele tem esse diagnóstico pronto, a gente pergunta sobre metas, ou seja, o município tem metas para reduzir suas emissões, se o município tem objetivos de adaptação que ele pretende implementar nos próximos anos, e planejamento, que é basicamente como que o município tem estruturado e organizado suas ações, como ele planeja atingir essas metas. Em ações também são, por exemplo, literalmente ações ou programas que o município realize à parte que contribuam para a melhora da situação ambiental e climática do município, e isso também pode ser reportado. A parte de informações adicionais é um módulo que, caso o município queira, por exemplo, realmente fornecer alguma informação extra que não ficou clara, esclarecer algum ponto, mas não é nada muito denso. Próximo, por favor. Então, alguns benefícios de monitorar os dados climáticos através da plataforma do CDP e CLEI. Basicamente, então, a gestão de dados, como eu mencionei, você não consegue medir, você não consegue agir no que você não mede, então você precisa medir esses dados, você precisa ter um acompanhamento desses dados para conseguir implementar ações. Você consegue monitorar suas ações, suas estratégias climáticas, então ver se elas realmente, anualmente, estão fornecendo resultado, estão obtendo o resultado esperado ou não. Se não, você consegue tentar identificar ali a razão para que isso não está acontecendo e quais são as opções de contorno. O município ele fica ligado a uma rede de parceiros, então os nossos parceiros oferecem construção de capacidade técnica, vocês conseguem ter a melhoria de qualidade de dados, oportunidades de financiamento, então
Como eu mencionei, o CDP ele trabalha, né, com investidores em empresas, e em um dos nossos módulos do questionário é possível reportar também, por exemplo, projetos que necessitam de financiamento para que eles sejam implementados. Então, a gente também consegue buscar por sinergias entre os nossos investidores, os nossos outros programas, e tenta fazer essa ponte entre o município e o investidor. Visibilidade internacional, o município passa a, então, integrar essa rede de mais de 1.000 cidades que reportam ao redor do globo. E vocês também conseguem ter, os municípios também conseguem ter acesso aos dados de qualquer outra cidade que tenha reportado no mundo. Isso é muito bom porque permite, por exemplo, que vocês, não só os municípios, mas qualquer pessoa busque, por exemplo, por cidades que tenham uma situação ou risco semelhante acontecendo em seu território, e você consegue ver como diferentes locais do mundo, regiões do mundo, podem abordar o mesmo problema e ver se isso é aplicável ou não na sua região. Próximo, por favor. Então, aqui é só um pouco dos nossos números. Aqui na América Latina, o programa de cidades ele começou realmente pelo ano de 2011. Ano passado, em 2021, a gente completou 10 anos na região. E no Brasil, a gente teve 94 cidades, aqui reportando, divulgando seus dados através do CDP e CLEI, 297 cidades na América Latina. Próximo, por favor. Amanda. Obrigado. E alguns dos documentos climáticos que as cidades elas são perguntadas. Esses documentos, como eu menciono e já falei um pouquinho, eles servem como uma base para a gestão municipal ter fundamentos para a aplicação de políticas e criação de novas ações. A gente vai passar um pouquinho em cada área. Podemos passar para o próximo. Então, o famoso inventário de emissões de gases de efeito estufa. Eu imagino que alguns de vocês já possam ter ouvido, mas o que é o inventário? Caso alguém aqui nunca tenha escutado, o inventário ele é basicamente a contabilização de todos os gases emitidos dentro dos limites da prefeitura por um período de tempo específico. Normalmente a gente utiliza o padrão de 1 ano. Então, dentro do limite do município, principalmente se a gente está falando de escopo 1 e escopo 2, né, que são as emissões que acontecem dentro dos limites municipais, quantos gases, por exemplo, como CO2, metano, que são os principais, foram emitidos dentro do município. Isso é importante porque o município, dessa forma, ele consegue entender quais são os principais setores dentro da sua cidade que emitem. Então, por exemplo, se é transporte, se é resíduos, ou se é o setor energético, por exemplo, e com base nesse setor, nessa setorização das suas emissões que acontecem dentro do município, ele consegue planejar ações específicas para diminuir algum grupo específico de emissões. E isso é muito importante, porque o efeito estufa, você emitindo sempre muitos gases, você vai estar sempre alimentando o aquecimento global, o que vai piorar os perigos climáticos que o município vai enfrentar. Dentro do inventário, você também consegue realçar quais são as fontes de sequestro, ou seja, onde o carbono que está no ar ele é sequestrado, ou seja, ele é retido, ele é absorvido, e ele vai dar esse balanço final. A principal metodologia para que os municípios consigam realizar o seu inventário é o GPC, que é o Protocolo Global para Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa da escala comunitária. Aqui tá, desculpa, tem um errinho ali. Mas, basicamente, é isso. É uma metodologia global que permite a comparação de diferentes municípios de qualquer lugar do mundo. Pode passar para o próximo. Mas é importante também ressaltar que nem sempre os municípios conseguem aplicar essa metodologia. Sendo assim, no Brasil, no caso do Brasil, a gente tem uma plataforma que é super legal, super boa, que é o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que é o SEG. O SEG ele vai utilizar os dados do Inventário Nacional de Emissões e ele vai dividir as emissões nacionais para todos os municípios brasileiros. E então ele consegue dar uma estimativa de onde está, qual é o principal setor de emissões dentro de uma cidade ou não.
Isso é muito válido, porque esses dados são gratuitos, você consegue acessar online, é super maleável de utilizar, e muitas vezes os municípios, principalmente de médio porte e de médio e pequeno porte, eles não conseguem ter corpo técnico ou até mesmo recursos financeiros para aplicar uma metodologia como a metodologia anterior. Então, eles conseguem ter pelo menos uma base de como andam as suas emissões através do SEG. Óbvio, o SEG não vai, a gente está falando de estimativas, não substitui o inventário oficial, mas já é um grande passo, um grande avanço. Próxima, por favor. Então, rapidamente, dentro do Brasil, a gente teve 97 municípios que reportaram. Desses 97, 25 apresentaram o seu inventário, disseram que tinham inventário, e 20, de fato, anexaram um documento para comprovar que tinham o seu inventário. E 45 municípios, eles aderiram à campanha Race to Zero, é a campanha global para redução de emissões líquidas até 2050, e apenas 19 desses reportaram seus avanços na plataforma CDP e CLEI. E desses 19, apenas 13 tinham seu inventário, o que mostra que ainda tem um grande caminho, mesmo municípios que eles tenham o seu compromisso firmado, eles ainda precisam agir e apresentar os seus inventários de fato. Próximo, por favor. Ações de mitigação. Quando a gente fala de mitigação, dentro da plataforma CDP e CLEI, a gente considera mitigação todas as ações que contribuem para a redução de emissões. Então, na América Latina, a gente teve 207 municípios que reportaram ações de mitigação, mais de 200 ações pelos municípios brasileiros, e a gente pode ver aqui ao lado o número de ações reportadas por setor. Tá? Não necessariamente uma cidade ela vai ter um plano climático pronto para ela poder agir, ela já consegue agir, e normalmente o que nós vemos no Brasil é justamente isso, as cidades elas implementam ações que já contribuem de uma certa forma para a remoção de gases de efeito estufa, para a adaptação climática, mesmo sem seus planos, mesmo sem seus inventários, então isso é super comum, então a gente também tem aqui esse recorte. Próximo, por favor. Metas baseadas na ciência é um conceito bem complexo, eu não sei como eu estou de tempo, eu vou tentar correr, eu estou correndo um pouquinho, mas basicamente é o que a gente tem mais de recente dentro do assunto de redução de emissões. As metas baseadas na ciência são metas mensuráveis, tangíveis e alinhadas com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris preconiza que as emissões globais fiquem dentro de 1,5 graus. Então, ou seja, as emissões elas façam que a temperatura não ultrapasse 1,5 graus Celsius. Próximo. Dentro do conceito de metas baseadas na ciência, se estipula que até 2050, aproximadamente, o município ele deve atingir as emissões líquidas, ou seja, até 2050 os municípios eles não podem emitir mais do que eles removem dentro do seu território. Por que o ano de 2050? Como vocês podem ver, esse gráfico foi tirado do relatório do IPCC de 2018. Os cientistas do IPCC, eles fizeram diversas projeções e diferentes cenários de redução de emissões, para que a temperatura ficasse dentro de 1,5 graus. A gente pode ver que quando a linha fica baixa, realmente dentro de 1,5, que é essa linha azul, o líquido zero ele acontece em 2050, ou seja, se os municípios estiverem emitindo mais do que eles estão removendo depois de 2050, é quase que seguramente a gente não vai conseguir ficar dentro do nosso Acordo de Paris. Além disso, as metas baseadas na ciência preconizam que todos os municípios tenham essa meta geral de 2050 e uma meta de médio prazo, que é uma meta de acompanhamento. Ou seja, para saber se o município está realmente no caminho certo. Essas metas, elas são estipuladas hoje em dia normalmente para 2030, pois se espera que até 2030 os municípios já tenham cortado metade das suas emissões atuais, que é um grande avanço, e é muito ambicioso realmente, mas a gente está na década da ação. Então, até 2030 a gente tem que virar esse jogo. Porque 2030, como vocês podem ver aqui também no gráfico, a projeção ali no meio, quadrado em vermelho selecionado, mostra que ali mais ou menos 50% das emissões já foram cortadas
Isso seria 2030, e essa é a forma de fazer chegar ao zero líquido em 2050. Então, por isso que esses são 2 anos muito chaves para a ação climática e para a redução de gases de efeito estufa. Próximo, por favor. Isso a gente estava falando sobre, sobre metas baseadas na ciência, sobre o inventário, tudo muito ligado às emissões. Mas enquanto aos impactos da mudança do clima, o que o município pode fazer, quais são os documentos que ele pode elaborar? O principal documento é a análise de vulnerabilidade e riscos climáticos. Basicamente, ela tem uma pequena diferença da análise de vulnerabilidade que muitos municípios costumam produzir em parceria com a Defesa Civil, porque aqui uma análise de riscos climáticos, ela não só identifica quais são os perigos climáticos que a cidade está enfrentando, por exemplo, inundações, secas, grandes tempestades, mas ela também projeta esses riscos no futuro, para ela entender quais são, por exemplo, os riscos que ela precisa mais se preocupar, quais são os priorizar internamente, quais são as ações que ela vai realizar para proteger sua cidade, proteger sua população. Alguns exemplos que a gente tem aqui no Brasil, eu trouxe esses documentos, eles estão disponíveis online, vocês também conseguem encontrar, que é, por exemplo, a análise climática de Sorocaba, no interior de São Paulo, e também de Recife. Próximo, por favor. Novamente, a gente também esbarra numa questão que muitos municípios não têm o corpo técnico, não vão ter até o corpo financeiro para fazer uma análise de vulnerabilidade. Então, a gente tem ferramentas dentro do Brasil que possibilitam também que os municípios joguem com os cenários climáticos. Essa ferramenta é o Adapta Brasil, ela foi lançada pelo MCTI. Então, lá você tem projeções climáticas para diferentes riscos. Aqui eu peguei uns prints do risco do impacto para a seca, e você consegue projetar esse risco para o presente, para 2030, para 2050, considerando 2 cenários de emissão, ou seja, um cenário pessimista, onde as emissões não pararam, elas continuaram aumentando, e um cenário otimista, onde a gente consegue segurar as nossas emissões e baixar as nossas emissões. Então, é muito legal essa plataforma, ela não dá um nível como, por exemplo, as análises de vulnerabilidade dos 2 municípios que eu apresentei, dá um nível bem local, assim, regional, até por bairro. O Adapta Brasil não, mas você consegue já ter uma noção de quais são os principais riscos que vão acontecer dentro do seu município. Então, isso é uma plataforma muito boa, já está disponível, já está online, fácil acesso, que também veio aqui para ajudar e aumentar a ação climática dentro dos nossos municípios. Próximo, por favor. Aqui um pouco sobre os dados de ações de adaptação e análise de vulnerabilidade que a gente tem dentro da plataforma. Então, 14 municípios dentro do Brasil apresentaram uma análise de vulnerabilidade climática, e da América Latina, 253 municípios reportaram 1.200 ações de adaptação, e mais de 280 ações foram reportadas pelos municípios brasileiros. A gente pode ver que as áreas que tiveram mais ações por parte dos municípios são a gestão da água, gestão de crise e monitoramento, e áreas verdes, que são as áreas que concentram a maior parte das ações de adaptação. Próximo, por favor. Plano de ação climática. O plano de ação climática, como eu falei, ele vai fechar todos esses documentos que basicamente constroem um diagnóstico e eles orientam o município. Então, dentro do Brasil, a gente teve 9 municípios que apresentaram o plano. Dentro desse plano, ele já vai considerar os fatores de mitigação, ou seja, a redução de gases de efeito estufa, e adaptação, a diminuição dos impactos e riscos climáticos dentro do seu território. E apenas quanto a metas, 4 cidades brasileiras apenas apresentaram metas baseadas na ciência, que foram Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Próximo, por favor. Como que o CDP também colabora, além dessa forma, além de promover o monitoramento e a divulgação dos dados ambientais do município, para que eles possam acompanhar seu desenvolvimento dentro do campo climático. O CDP ele também oferece o CDP Education. Lá a gente oferece 4 cursos grátis. Tem um foco em servidores públicos, mas qualquer um é livre para
fazer uma matrícula no curso, ele já está lá disponível, são aulas gravadas, e a gente vai abordar desde o tópico de cidades e liderança climática, que é um tópico básico, onde a gente vai explicar desde o princípio o que é mudança do clima, por que os municípios devem se preocupar com isso, e é muito interessante, não só para servidores do meio ambiente, mas para divulgar para outras secretarias do município, porque a questão climática ela envolve diversas áreas e diversas secretarias, então às vezes até pode gerar um estranhamento. A gente vê muito isso, algum município falar, cheguei para um departamento municipal, falei sobre mudança do clima e eles não entenderam muito bem o porquê a gente devia agir nisso. A questão é que todos vamos ser, né, afetados pela mudança do clima. Então, esse é um curso que vai dar essa visão geral. E outros 3 cursos, que é Saúde Urbana e Clima, Financiamento em Infraestrutura Sustentável e Políticas Públicas e Clima, todos gratuitos. Lá também vocês conseguem encontrar webinários temáticos que a gente realiza todos os anos sobre esses temas de adaptação, mitigação, e alguns um pouco mais focados realmente às cidades participantes, onde a gente explica, por exemplo, como funciona o nosso questionário, as principais perguntas, como responder as perguntas, e o nosso modelo de avaliação também. Próximo. Era tudo isso que eu tinha para apresentar, eu espero que tenha ficado dentro do tempo. Aqui a gente tem os e-mails da nossa equipe, aqui no Brasil, a Andrea Bani, o meu e-mail, a Hanna e um e-mail que é o Repórter, ele é um e-mail geral, todos nós vamos ter acesso também a esse e-mail. Mas fiquem à vontade para entrar em contato comigo, mandar qualquer questionamento, e a gente fica à disposição. Tentei passar um geral das ações climáticas, das boas práticas municipais, o que se espera ver dos municípios. Agradeço mais uma vez pelo espaço de fala. Mariana, eu passo a palavra de volta a vocês. Obrigada, Guilherme. Muito legal a apresentação, muito legal a gente poder ver as plataformas aí disponíveis, né, para consulta. Muito obrigada. Bom, vou passar a fala então a Andrelis, por favor. Fique à vontade, Andrelis. Oi, boa noite, obrigada, Mariana. Pronto. Boa noite a todos. Para quem ainda chegou depois, né, posterior à apresentação, então é um prazer estar aqui. Eu me chamo Andrelis, né, eu sou engenheira sanitarista ambiental, tenho uma especialização em gestão ambiental e atualmente eu estou cursando mestrado em recursos naturais na UFMS, aqui em Campo Grande. Eu quero agradecer o convite hoje, né, para a gente estar conversando sobre um tema importante. Agradeço em nome do superintendente de Meio Ambiente e Turismo, Pedro Mendes, né, da Semagro, e fico imensamente honrada em estar falando ao lado de 2 experts no assunto, né, o nosso professor da UEMS e o Guilherme Ponce. Gente, vocês conseguem passar para mim também os slides, fazendo favor? Sim, sim. Vou pedir para a Amanda aqui também. Por favor, Amanda. Obrigada. Se quiser iniciar, André Lisa, acho que o pessoal já está tentando colocar lá. Deve ter um delayzinho. Então, hoje o nosso assunto em geral aqui é mudanças climáticas, né? A Planurb vem aí com um projeto muito legal que demonstra o interesse, a visão que a gestão tem em relação às questões ambientais, em divulgar a informação, né? Orientar a população e o engajamento e empenho aí que os técnicos vêm trabalhando, né? Para desenvolver melhores ações e obter resultados, até mesmo para nós, né, como cidadãos. Aí coloquei no Power, não coloquei no Word, né, no PDF. Não tem problema, ela vai só expandir aqui, isso, na modo apresentação. Esse primeiro slide pode passar, que era a minha apresentação. Bom, eu vou começar hoje um pouquinho diferente. Em vez de eu trazer aquele conceito maçante que todo mundo já sabe, do que é mudanças climáticas, o que ela acarreta, né, nos danos ambientais, nas consequências, que eu acho que todo mundo está cansado de saber sobre isso. E posterior à minha fala também, o professor, acredito que ele vai trazer dados mensuráveis aí em relação a isso, né?
informações não tão legais, que a gente não gostaria de estar ouvindo. E daí eu começo com uma indagação, um questionamento, né, sobre a importância dessas mudanças, né, a preocupação que nós estamos tendo hoje com elas, qual que são os resultados que nós estamos sofrendo, essas consequências em relação a esses ciclos. E eu começo nos remetendo ao conceito histórico, na verdade, porque se a gente for voltar lá antes da Revolução, né, Industrial, que hoje, na verdade, a gente leva como vilão dessas mudanças climáticas a revolução, né? Tudo consequência posterior da Revolução Industrial. Mas se a gente analisar num contexto histórico, não é bem assim. A natureza, ela desempenha os ciclos dela, né? Ela tem aí a sua forma natural de reagir, né, às próprias condições que nela existe, e ela também tem um poder incrível de regeneração. Só que esse poder incrível de regeneração, ela vai se regenerar e se beneficiar, sim, a forma de sobrevivência do meio, né? E nós que lutemos aí para estar nele. Acontece que eu trago um dado de lá na década de 90, né? Lá por 1990, 91, nós temos, se formos considerar a régua aí a régua de Ladário, né, que nos dá informações do Rio Paraguai, que são informações oficiais, e considerando essas informações, né, da régua de Ladário e da fazenda Bodoquena, que nela existe uma estação meteorológica desde aquela época, que também é uma informação oficial, lá nos anos 90, nós também tivemos secas extremas, muito abaixo, né, do nível, né, que ali a gente considerava como um período crítico, e nem por isso foi tão divulgado, tão trazido como informação, que hoje em dia a gente tem a todo momento aí o celular, né? Deu um foco de calor, vai pegar fogo no Pantanal, vai incendiar, vai queimar. Então, hoje em dia, a mídia social, ela divulga a informação em questões de segundo, coisas que antigamente a gente tinha os mesmos efeitos, as mesmas ações, porém não era tão divulgado em tempo real, né? Nos remetendo mais recente, né? Eu vou mencionar uns dados do CEMADEM, né? Que é o Centro de Meteorologia. Ele fala, Salvador, em 2018, houve chuvas intensas, muito acima do esperado, sabe? E ele estuda essas chuvas intensas e ele considera que, então, 70% tem a ver com as mudanças climáticas. Só que esse tem a ver com as mudanças climáticas são considerados inúmeros fatores. São vários dados relevantes para se chegar a isso. Uma delas, sim, são as questões antropizadas, né? As ações que o homem vem causando na natureza. Só que hoje nós temos tecnologia para lidar com isso, hoje nós temos consciência desse passivo ambiental, nós sabemos, né, o que acarreta uma ação não correta ambientalmente, né? Coisa que antigamente não se tinha essa informação, não se tinha esse conhecimento e não havia a tecnologia que nós estamos usando a nosso favor. Em São Paulo, lá por 2013, 2014, que todo mundo ficou conhecendo o que era volume morto. Todo mundo aprendeu o que foi volume morto naquela época, né? E foi uma seca extrema em São Paulo, e o CEMADEM, ele é baseado em estudos científicos, né, e dados, né, reais, ele estimou que foi 0% em relação às condições das mudanças climáticas. Então, veja, ao extremo lá em Salvador foi 70% em relação às mudanças climáticas, mas inúmeros fatores, né? E já em São Paulo, extrema seca aí não tem a ver, foi realmente uma questão de variabilidade natural, né, do meio ali, do meio ambiente. Então, eu deixo, assim, algumas perguntas, até para a gente mesmo, como cidadão, se indagar, que realmente estamos no caminho certo? Eu, como técnica, como engenheira, acredito que sim, estamos trabalhando para isso, né? Hoje em dia, a gente tem uma visão muito mais direcionada, muito mais consciente, né, em relação ao que é meio ambiente, o que ele pode nos proporcionar, seja
bom ou ruim, porque se a gente fizer ações nele devastadoras, ele vai nos dar uma resposta muito negativa. Então, a gente tem que saber aprender e lidar com ele. E eu acho não, eu vejo que hoje em dia nós já temos essa ciência, né? Quando eu falo de ciclos, eu quero dizer em relação a isso, que a natureza ela tem esses ciclos completos. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, desde lá da época até da pré-revolução industrial, até hoje em dia, que esses ciclos eles se repetem. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Né, aí falando de estado carbono neutro, pode passar o próximo slide, fazendo favor. Eu vou mencionar algumas ações que nós estamos fazendo para que essas mudanças climáticas, né, não afetem tanto quanto é o esperado, né? Aqui eu menciono algumas, como a agricultura familiar, o Precoce MS, o Leitão Vida, o Centec, que é o Centro de Meteorologia e Tecnologias que a Semagro possui hoje, PSA, que é o Pagamentos por Serviços Ambientais, Resíduos Sólidos, Ovinocaprinocultura, Ilumina Pantanal, as unidades de conservação, e tem outros, né, como resíduos sólidos. A gente tem inúmeras ações, órgãos fiscalizadores, órgãos regulamentadores, que dão esse direcionamento, que hoje é importante, que eles existam para que a gente tenha direcionamento e objetivos. E assim como o Guilherme mencionou, nós temos metas a cumprir. O Estado, ele é parceiro do CDP, ele fez parceria com a Race to Zero também, com a Under Two, são várias, né, organizações que nos ajudam, nos orientam como Estado para dar a direção a qual o melhor caminho seguir. O secretário Jaime Verhoek, né, o secretário da Semagro, ele foi ano passado a Glasgow, na Escócia, para poder estar discutindo aí, junto a outros 356 sub-países nacionais, né, sobre essas questões. E ficou acordado que o Brasil iria chegar a estado, né, a nível nacional, em 2050, ser carbono neutro. E o nosso Estado, conhecendo as nossas ações que vêm sendo desenvolvidas cada vez mais com tecnologia, sempre ao lado de inovação, trazendo a pesquisa, parceria com as universidades, o secretário Jaime fala que nós somos audaciosos, né, mas muito felizes em falar que adiantamos aí 20 anos, antecipamos aí, e que até 2030 vamos ser estado carbono neutro, né? Estamos trabalhando para isso. Aqui eu cito alguns exemplos de ações, todas essas de programas ou subprogramas, né? Em cada programa e subprograma desse, são desenvolvidas ações visando atender os objetivos da ODS, por exemplo, a agricultura familiar, né? Visa fazer as suas atividades aí das boas práticas, os insumos dos produtos agroecológicos, ela não utiliza insumos químicos, o Precoce MS, como Leitão Vida, eles também têm o uso do manejo de boas práticas, o técnico ele tem que se cadastrar no ICMS transparente, então tem toda aquela parte burocrática, mas que é muito rápido, porque hoje em dia a gente não utiliza papel, é tudo eletrônico, então, ao mesmo tempo, já consegue ter aquela devolutiva. A gente tem o ICMS ecológico, que é um suporte aos municípios, né, e é um fomento também para que cada município desempenhe as suas questões em relação às unidades de conservação e a resíduos sólidos da maneira mais correta. Isso é um ganho que o Estado faz em parceria mesmo com os nossos 79 municípios. E fica a competição, né, para quem vê quem vai ganhar mais ali da fatia do bolo. E isso é muito bom, porque a gente estabelece metas de boas práticas e como fazer da melhor forma aí para a gente ter benefícios à população. O PSA, que são o pagamento por serviços, ele é um decreto novo aqui no estado, na qual nós reconhecemos o valor que ele possui naquela natureza e valoramos aquele produtor que consegue conservar aquele meio ambiente, o solo. Nós fomos premiados no CREA semana passada pelo programa do ProSolos, né, que visa aí a conservação dos solos lá de Bonito. Então, isso é muito importante.
e o PSA, o pagamento por serviços ambientais, então ele paga aquele produtor para ele continuar fazendo o bom uso, as boas práticas, manejo daquele lugar, né? Seja na terra, seja na água, né? Nas APPs, nas reservas legais. Isso é um fomento, um incentivo, né? Aí as questões ambientais. Resíduos, eu trago resíduos sólidos como ele entra no estado carbono neutro na parte final do processo. E ele faz parte, na verdade, de cada subprograma, porque, por exemplo, o Leitão Vida, cada produtor que tem um biodigestor, ele vai pontuar mais dentro do programa, então que entra aquela parte do destino correto do seu resíduo, sabe? E dele pontuando mais, ele também vai ganhar um pouco mais, e essas são ações que o Estado colocou como objetivo para a gente realmente cumprir a meta de Estado carbono neutro até 2030. E aqui eu coloquei 10 exemplos, mas, assim, são muito mais além disso, porque nós temos aí quantas secretarias no Estado? O Ilumina Pantanal, ele está aqui, mas ele não foi desenvolvido na Semagro. Eu coloquei ele porque eu, particularmente, acho ele um programa incrível, na qual ele levou energia para o Pantanal, né? Pensa, a gente hoje está a todo momento com o celular, aquele pessoal não tem energia, sabe? Uma informação, a televisão. Então, é muito mais do que levar energia, é levar acesso, e acesso de forma mais correta, né? Através de placas solares, para ele poder produzir também aquele leite, ele armazenar aquele queijo que ele mesmo produziu ali. Isso é muito bonito. Então, melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a gente consegue ver como uma gestão que está comprometida e pensa aí nas questões ambientais da maneira mais sustentável, seja no local como no geral, é importante para a gente ter resultados que realmente modifique a vida das pessoas aí para melhor, né? Por isso que eu coloquei ele aqui, porque eu acho ele um programa muito importante. Mas, entre isso, nós temos inúmeras outras ações. E falando, né, da política nacional de meio ambiente, nós aqui no Mato Grosso do Sul temos também a nossa que foi criada, a estadual, né, que ela foi instituída em 2014, né, e ela foi muito, assim, foi criada a nacional em 2009, e daí nós sempre... Vou usar o exemplo de resíduos sólidos. Assim que saiu a política de resíduos sólidos, nós também demos um pé na frente e já instituímos a nossa estadual de resíduos sólidos. E a mesma coisa foi para as mudanças climáticas. Só que é um assunto hoje muito novo no âmbito público. Nós estamos engatinhando, estamos fazendo parcerias aí, como vocês perceberam. E o Guilherme muito bem falou, ele colocou aí, ele trouxe dados, né, de municípios, por exemplo, aí, ou estados, né, São Paulo, Pernambuco, que eu considero como referência nas questões climáticas. Nós, como Mato Grosso do Sul, nos aproximamos desses estados cada vez mais. Eu participo da ABEMA, né, Associação Brasileira de Meio Ambiente. Na ABEMA, nós temos todos esses estados, e fazemos reuniões, e isso é muito importante, tanto para essa troca de experiência, como para um aprender com o outro mesmo. Então, nós estamos cada vez mais estreitando os laços para trazer a experiência daqueles estados que já têm o seu inventário de gás de efeito estufa, para a gente poder replicar aqui. E graças à parceria, por exemplo, com a CDP, com a Race to Zero, com a Wonder2, nós estamos caminhando aí para esse caminho. Caminhando para esse caminho é bom, né, gente? Nós estamos aí caminhando para que ocorra da melhor forma. Eles nos passam uma plataforma na qual nós temos que reportar todas as ações, de qual maneira, e daí há uma rivalidade, vamos assim dizer, entre os estados, porque daí cada estado quer ficar melhor que o outro. Então, isso é bom, né? Porque a gente vai melhorando as ações. E daí eles colocam os rankings, né, a nível nacional. Eu acho, assim, que o que eu poderia falar, até por conta do meu tempo, em relação, né, de uma forma mais ampla, clara e objetiva, é isso. Eu queria deixar a minha fala e da indagação para a gente pensar um pouquinho em relação se nós estamos fazendo, se não estamos,
E quando eu falo se estamos fazendo, é desde o momento que a gente acorda, que vai lá escovar os dentes, se a gente vai economizar água, não vai, o lixo, se vai separar, se não vai, se você vai a pé, se você não consegue ir a pé porque é muito, né, para o seu trabalho, você tem que ir de carro, mas fim de semana você consegue utilizar uma bicicleta. Então, não é só o que nós esperamos do poder público, é o que nós, como pessoas, também podemos fazer, sim, para que tudo isso ocorra da melhor forma, né? E daí eu cito aqui para vocês algumas ações, então, pode passar fazendo, por favor? Aí eu coloquei aqui o nosso decreto, né, que posterior à nossa política estadual, que foi implementada lá em 2014, nós começamos a engatinhar, como eu falei para vocês, em várias parcerias. E daí aqui eu menciono o decreto de 2021, que ele regulamenta apenas o registro público de voluntário das emissões, né, das emissões anuais dos gases de efeito estufa e a comunicação estadual, previsto já na nossa política lá de 2014. Então, pode passar também, por favor? Esse é o caminho, nós estamos contribuindo com a nossa parte, mas todo mundo pode contribuir também. Eu deixo aqui, né, nosso secretário de Meio Ambiente é o Jaime, nosso secretário adjunto é o Ricardo Sena, o superintendente de Meio Ambiente e Turismo é o Pedro, e eu estou hoje como coordenadora, né, lá na Cimagro, de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Eu deixo aqui os contatos para alguém quiser conversar, tirar uma dúvida, nós ficamos disponíveis para vocês, tá bom? Agradeço novamente aí a Planurb pelo convite, para a gente estar mostrando aí um pouco do trabalho, e como eu disse lá no início, isso é muito importante para que todo mundo comece a conhecer o que os órgãos públicos estão fazendo, a informação, a divulgação dessas informações é extremamente importante. Obrigada. Obrigada, Andrelise. Muito legal a gente enxergar também, né, que tudo que a gente tem, que a gente está fazendo. Muito bom. Vou passar a palavra, então, ao professor José Carlos. Professor, o senhor quer compartilhar? Quer que a gente passe para o senhor a apresentação? Eu vou tentar manipular por aqui. Tá bom. Só vou pedir, por gentileza, alguns segundinhos. Tá, fique à vontade. Saiu aqui. Eu tinha colocado, só um segundinho. Eu tinha apagado aqui. E tudo no... Achei rapidinho. Já. Aparece aí para vocês? Não? Ainda não. Então, é que eu devo... Let's share. Tem que... Está entrando agora aqui. Sim, agora sim. Não, O senhor quer que a gente passe? não, só um segundinho aqui. Acho que entrei lá. Aqui. Aqui. Apareceu agora? Agora sim. Deu? Está aparecendo em tela completa? Não foi no modo apresentação, mas a gente consegue ver. Ah, mas aqui está. José, E agora? Realmente. posso Tá auxiliar o conectado. senhor? Oi? Posso auxiliar o senhor? Interrompe o compartilhamento e compartilha a sua tela inteira. Aí, a hora que o senhor clicar em apresentação, ele vai compartilhar a tela inteira. É a Aqui primeira está me opção. aparecendo que está aparecendo.
Mas não está aparecendo a tela aí para vocês? Mas não em tela Não em tela aberta? cheia. A Brenda comentou que se o senhor parar o compartilhamento e compartilhar a tela cheia, daí a apresentação vai aparecer em tela cheia. Então, vamos aqui. A gente pode compartilhar para o senhor. Então é Para melhor, ficar senão mais vai tranquilo. atrasar mais aí, Tá. por O senhor gentileza. pode interromper o compartilhamento aí para a gente Deixa, compartilhar então, aqui? agora eu voltar. Meu Deus do céu. É lá em cima uma janelinha vermelha que aparece. É que não está aparecendo aqui. Mexe o mouse na direção superior do zoom que ele aparece. Vai aparecer opções de visualização, interromper compartilhamento. Pronto. Perdão, desculpe, o que eu falo? Entrou aí? Tá. Fica à vontade, professor. As meninas vão Ok. passar para o senhor. Ok, então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a todos, obrigado por todos aqueles que estão presentes, parabenizo a fala inicial do colega Guilherme Ponce e agora da colega também Andrelis. Eu vou falar com vocês rapidamente sobre a bioeconomia sustentável, que é um projeto, é uma linha de pesquisa, uma das minhas linhas de pesquisas dentro da UFMS. Esse é um projeto que eu elaborei, desenvolvi juntamente com alguns outros colegas e também com alguns alunos de doutorado, mestrado e de PIBIC. Ele foi submetido ao edital Carbono Zero da Fundect, que foi aprovado com fomento, né? E estamos aí bem ligados, André Liz, com a Semagro, né? Nosso colega Jaime, nosso irmão o Ricardo Sena, irmão aqui de casa. Então, nós estamos em casa e, obviamente, trazendo dentro, né, da área científica alocada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, propostas de projetos que venham, de fato, mudar a realidade, né, local, do estado, regional e global. E a bioeconomia ela tem muito a ver com esse mecanismo, quer seja de mitigação, né, dos efeitos da mudança climática, quer seja da redução da emissão de carbono, quer seja da neutralidade da emissão desse carbono, e aqui que eu já estou começando a pesquisar é sobre o carbono negativo. Tá? Então, por gentileza, poderia passar. Para falar sobre bioeconomia, deixa eu medir meu tempo aqui também. Para falar sobre bioeconomia, eu preciso separar em dois momentos do estudo da bioeconomia, né? O primeiro momento que eu vou chamar de a primeira fase clássica, né? Que é quando surgiu pela primeira vez esse enunciado de bioeconomia, e essa segunda fase que a gente considera agora que ela tem uma abrangência de ordem emergencial em função das propostas, dos mecanismos de mitigação das mudanças climáticas, né? Então, a primeira fase, ela foi proposta por Georgescu Rohren, ele, estudando a economia, estudando a lei termodinâmica, ele entendeu que a economia econômica clássica ela era frágil, né, para estudar uma nova concepção de produção econômica associada à vida e ao ciclo biológico do sistema e da nossa biota, né? Então, ele entende que para se pensar economicamente, faz-se necessário, igualmente, pensar dentro de um processo biológico, em que toda a riqueza material produzida, e até social, produzida no mundo, quer seja nos países já desenvolvidos, países em desenvolvimento, naqueles países ainda que vão ainda não atingir o nível de desenvolvimento, toda a produção, toda a riqueza, ela advém da terra, ela advém dos recursos naturais.
ela advém de processos biológicos. Podemos ter aí os fatores tecnológicos, mas não adianta nada ter os fatores tecnológicos se nós não temos a base, que ela é totalmente biológica. E, naquele momento, a preocupação dele era exatamente... Poderia passar a lâmina, por gentileza? Exatamente essa figura que vocês analisam, conseguem ver, que a gente chama do ciclo do produto e da renda, né? Que na área de economia nós trabalhamos isso como ciclo do produto e da renda. O que ele diz? O mercado de fatores de produção, é onde estão os insumos, as matérias-primas, né? A biomassa, por exemplo. Nós temos empresas que absorvem todos esses insumos, matérias-primas, que produzem bens e serviços, disponibilizam no mercado de bens e serviços, que serão consumidos pelas famílias. Ao mesmo tempo, essa família ela se coloca também como um ativo intelectual, ativo de recursos e forças humanas, para esse mercado de produção. Então, a primeira preocupação de Georgescu sobre a bioeconomia é que essa riqueza material que se dá, que ela é derivada desse ciclo, ela está baseada em fontes de energias. E naquela época, então, ele já dizia que o mundo, através aí da primeira e, sobretudo, da segunda revolução industrial, que é quando se tem a descoberta do petróleo, e aí ela se transforma, o petróleo, né, se transforma como recurso natural, vamos chamar não renovável, ele passa a ser a fonte de energia do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, o mundo todo sobrevive do petróleo, né? Ou desses recursos naturais. E aí, que a gente vai chamar de de fontes fósseis, né? São energias derivadas de fontes fósseis. Quais são essas fontes? Quais são essas energias? O petróleo, o carvão e o gás natural. Nós sabemos que esses três elementos, advindos de fontes biológicas, né, ele é que promove, desencadeia toda uma oferta tipificadas de energias que, para ter crescimento, para ter desenvolvimento, para ter riqueza material, faz-se necessária essa riqueza. E lá ele desconfiava que, ao fim dessa fonte energética de base fóssil, esses três elementos, esse sistema poderia romper, ele poderia paralisar, ele iria interromper esse fluxo. Então, naquele momento, Georgescu estava preocupado não com as questões ambientais, mas sim com uma questão econômica em que não poderia faltar fontes de energia. E aí ele sugeriu que as fontes, os recursos naturais renováveis, à base de biomassas, poderiam, então, ser a nova fonte de energias que não dependeriam mais das bases fósseis, então que, portanto, a biomassa seria um substituto perfeito das energias de origem fóssil. Essa é a base da bioeconomia. Tá? Então, a preocupação dele era não cessar o fluxo produtivo e econômico das regiões e a riqueza dos agentes econômicos dos países. Então, a base central, eu diria a base clássica, do mainstream, né, vou chamar até de ortodoxa, para a biomassa, a abordagem conceitual clássica da biomassa é exatamente promover a produção de biomassas que sirvam de fontes de energia para a produção de energias, agora baseado em recursos naturais renováveis e não mais não renováveis. Tá? Então, o Georgescu ele não era um ambientalista, ele não estava, naquele momento, preocupado com as questões ambientais. Tá? Por gentileza. E aí, então, a literatura nos traz... Poderia passar, que não está aparecendo? A próxima, por gentileza. Então, a bioeconomia nos traz, essa clássica, uma série de abordagens conceituais em que você, ao ler
essas abordagens, você vai ver claramente que não existe nenhum termo de sustentabilidade, dimensões de sustentabilidade, em nenhum momento fala-se em mudanças climáticas. Essa é a primeira fase. Já a segunda fase da bioeconomia, e é onde nós temos trabalhado arduamente, dizendo o seguinte: existe um entendimento frágil para a literatura, frágil para a ciência, dizendo que pensar em bioeconomia já é automaticamente sustentável. Isso é uma fragilidade de concepção muito grande e perigosa. Então, a bioeconomia ela é baseada na produção de biomassas, e essas biomassas serem novas fontes energéticas, né, para atender o fluxo econômico e a geração de riqueza. O fato de eu produzir biomassas não significa que essa produção ela é sustentável. O fato de eu produzir biomassa, por exemplo, a soja, ou soja, né? O fato de eu produzir milho, o fato de eu plantar cana-de-açúcar, que são biomassas, e que dessas três, tanto da cana-de-açúcar como do milho, quanto do soja, eu posso tirar ali o biodiesel. Portanto, eu posso tirar fontes energéticas de alimentação, fibras, e agora a gente vai ficar fixo nos biocombustíveis. Então, eu posso, da biomassa, produzir biocombustíveis, mas ao produzir ao plantar essa cadeia, ao instalar essa cadeia de produção, não significa que a plantação dessas origens agrícolas ela se dá de forma sustentável, que ela atenda às dimensões da sustentabilidade. Portanto, a gente tem trabalhado muito firme que uma economia, uma bioeconomia, ela precisa ser sustentável. De novo, eu posso plantar soja, eu posso plantar milho, eu posso plantar cana para produzir biocombustível. Mas, se esse empreendimento agrícola ele devasta a terra, ele polui os rios, ele não atende às normas trabalhistas, ele invade biomas, ele não tem uma gestão ambiental, ele polui rios, ele massifica o uso da terra. Eu também produzo passivos socioambientais e esses não são corrigidos. Então, eu estou produzindo milho, eu estou produzindo cana-de-açúcar, eu estou produzindo soja para produzir biocombustíveis, que efetivamente é um bom substituto, né, dos combustíveis fósseis. Então, eu estou produzindo biomassa, mas não de forma sustentável. E aí sim, quando a gente fala em bioeconomia, ela precisa ser bioeconomia sustentável. Por isso que aqui, com os meus alunos, eu tive um aluno agora, a Andrelise deve conhecer, que é o Bruno Gouveia, ele é superintendente, né, da indústria e comércio da Semagro, ele foi meu aluno orientando agora no mestrado, no Profiap, e ele defendeu exatamente isso. Ele estudou a indústria de base florestal à luz da bioeconomia sustentável. Então, ele ali indagou a várias políticas públicas que foram criadas no âmbito do território de Mato Grosso do Sul e se havia ali elementos, conjunções, planos de ações, diretrizes, não apenas para produzir cada vez mais e mais eucaliptos no território de Mato Grosso do Sul, mas sim o quanto essas políticas também davam esse norte de sustentabilidade, o quanto essas diretrizes de políticas públicas do Estado de Mato Grosso do Sul também colocava, não apenas colocando dinheiro, não apenas fomentando o empreendimento, né? Não apenas desenvolvendo o PIB, os PIBs municipais ou até mesmo o PIB estadual e a plataforma de exportação do Estado de Mato Grosso do Sul, mas que nessas diretrizes tivesse também toda uma articulação
todo um alinhamento com o atendimento das dimensões da sustentabilidade, né? E ali nós trabalhamos as dimensões, 4 dimensões da sustentabilidade: a econômica, obviamente, né? A social comum, a ambiental comum, e nós introduzimos a dimensão institucional, a dimensão política, porque fazia exatamente a institucional é aquela que estabelece as regras do jogo através das políticas públicas. Então, eu posso ter políticas públicas para desenvolver biocombustível e não há nenhuma regra, não há nenhuma cláusula ou não há nenhum capítulo dentro desse conjunto de regras que venham promover a proteção ao meio ambiente, e sim voltado apenas para o econômico. Ora, se eu produzo biomassas apenas para produção maior do PIB, para elevação do PIB, mas de forma insustentável, ou que essa produção deixa um largo passivo socioambiental, não é, continua a ser, não merece receber o título de bioeconomia. É simplesmente uma agricultura que depreda o meio ambiente, que polui as águas, inimiga do clima, no caso que a gente está trabalhando hoje sobre as mudanças climáticas. Então, a bioeconomia ela passa a ser uma proposição científica. Ainda não há consenso entre os pesquisadores, entre os órgãos, mas a gente consegue ver. Poderia passar as lâminas, por gentileza. Quando a gente trabalha em bioeconomia, pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Então, foi a partir... Aí, obrigado. Foi a partir, então, da divulgação de evidências de alteração no clima, em que nós temos várias correntes, e aí a Andrelis trouxe, né, correntes, uns acham que são apenas processos biológicos da própria... na verdade, existe o metabolismo dentro da nossa biota, dentro do planeta Terra. Isso faz parte de toda uma complexidade entre a relação do planeta Terra com o universo, em que nós já tivemos no período na Terra período muito mais frio, já tivemos período muito mais quente, portanto, isso faz parte do metabolismo do planeta Terra. E vem uma outra corrente, da qual eu sou muito simpático, da qual eu estudo e da qual eu defendo, né? Porque trazem evidências científicas que o homem também tem uma participação nessa alteração do clima, né? E aí as estatísticas, os cenários, as projeções, os dados fiéis de estudos muito sérios, de pessoas muito competentes, mostram que, efetivamente, a ação antrópica, a ação do homem, está interferindo positivamente nas mudanças climáticas. E as mudanças climáticas trazem efeitos de eventos extremos, né? E que o problema é que esses eventos extremos, os danos, recaem sobremaneira nas populações mais pobres, nas populações mais vulneráveis e naquelas regiões que não têm recursos ou uma organização política tecnológica para mitigar, para enfrentar esses eventos. Então, esse é o grande problema, né? Há um estudo da Embrapa que diz que, com essas mudanças climáticas que estão acontecendo no Brasil, só não enxerga quem não quer, e que tende a ter um deslocamento, inclusive, das culturas agrícolas dentro do território brasileiro, em função de mudanças e de ataque ou de alterações nos nossos ecossistemas e também das condições edafoclimáticas, da qual a agricultura depende bastante. Inclusive as biomassas, óbvio, né? Então, tem um estudo dizendo, olha,
a cultura cafeeira vai para tal lugar, estão falando que a cultura cafeeira desce agora até para o Rio Grande do Sul, a sojicultura ela sobe, vai um pouquinho lá para o Amazonas. Então, a gente já começa a ver essas alterações nas biotas, a gente consegue ver nos ecossistemas, né? E isso é, assim, em função dessas mudanças climáticas. E nós, como disse no início, nós dependemos do fator biológico, terra, das biomassas, tudo que vem da terra, que está ligado às condições edafoclimáticas e climáticas também do nosso planeta. Então, foi por conta dessas evidências científicas, mas, sobretudo, por conta dessas manifestações globais sobre o clima, né? Poderia passar, por gentileza, que a bioeconomia ela se assenta, né? Não só na academia, não só nos pesquisadores, mas, sobretudo, nos projetos dos organismos supranacionais. Vários líderes do mundo adotam e concebem e respeitam e acreditam nas mudanças climáticas, outros não, né? E que trazem para dentro dos seus territórios, dentro do seu território de controle, políticas públicas, né? Quer seja como a gente tem a política nacional, né? Do meio ambiente, mudança do clima, como a própria colega nos trouxe a política estadual de mudança do clima aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. Veja que são ações, são tomadas de decisões, ao meu ver, sábias, com base na ciência, em que promove, então, essas adaptações em função dessas mudanças climáticas, e não fica apenas nas adaptações, mas também com o uso da tecnologia, com o uso do conhecimento de diversas áreas de conhecimento, nós edificarmos políticas públicas que contemplem projetos sustentáveis, né? E não apenas política para deixar aquele segmento mais forte, aumentar a competitividade desse ou daquele segmento a fins lucrativos, sem atentar para as questões sociais, para as questões ambientais. Tá? Então, a bioeconomia sustentável, ela passa a ganhar corpo, força, não só na academia, mas também em todos os locais que tomam decisões, quer seja na ONU, né, através dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, quer seja em outros órgãos, o IPCC, né, que é o painel de mudanças climáticas, e quer seja também agora dos âmbitos dos países, das nações, né, quer seja agora também, no nosso caso, o território brasileiro ele é estruturado em unidades federativas, então cada estado traz para si o dever ou oportunidade, ou eu diria o dever ético de estar contemplando então essas propostas, né? Então a bio eu encerro aqui, poderia passar, tem mais lâminas aí em que e a gente já começa a ver na literatura, pode ir passando, na literatura agora mais moderna, mais recente, de 3 anos, 5 anos para cá, a gente não está vendo só bioeconomia, mas, sobretudo, a bioeconomia sustentáveis, ou, nesses apelos, eu queria que parassem. Pode, só fecha essa... Isso, para aqui, por gentileza. Não, retorna, por gentileza. Então, a bioeconomia sustentável, ela está baseada agora nesses 5 pilares. Não apenas substituir o recurso, a energia fóssil, ou as energias de origem fóssil para origem renovável, mas é uma proposição de uma substituição rápida da energia fóssil, porque aí ajuda bastante a mitigação das emissões, né, a redução, perdão, das emissões do gás de efeito estufa, que para 2030 trabalha-se com a redução, e para 2050 a gente trabalha já com a emissão negativa, o que a gente está chamando a ciência está chamando de carbono negativo, ou seja, eu vou reduzir ainda mais da minha demanda. Tá certo? Eu vou reduzir para o outro. Nossa, alguém vai fazer isso? Esse é o próximo drive, esse é o próximo direcionamento que já está começando a se trabalhar, né? Então, uma biomassas renováveis de forma sustentável. Para isso, a gente precisa de tecnologias
a passo aí da biotecnologia, cuidar e tratar, e entender e contemplar projetos que valorizem e protegem a biodiversidade e a indústria 4.0, sobretudo quando a gente trabalha aí na cadeia do agronegócio. Tá? Esses são, então, os 5 pilares que sustentam a nova proposição científica da bioeconomia sustentável. Eu me coloco à disposição. Tem mais lâminas, mas, respeitando o tempo, peço desculpa que eu varei um pouquinho. Muito obrigado, eu retorno a palavra. Nós que agradecemos. Muito obrigada, professor, pela fala, pelo esclarecimento do conceito todo da bioeconomia, né? Bom, a gente vai agora disponibilizar 5 minutinhos para o pessoal enviar algumas perguntas pelo bate-papo, tá bom? A Brenda vai compartilhar ali o relógio e a gente vai dar uns minutinhos para o pessoal. Está no chat já o link para as perguntas, tá? Já voltamos.
Boa noite a todos. Boa noite, professor Jesus, Andrelis, Guilherme. Aqui é a Mariana Massude, diretora de Planejamento Ambiental aqui na Planurb. É um prazer estar com vocês. Guilherme, né, nosso parceiro há alguns anos já. Andrelis, é uma honra ter você aqui nessa casa que também já foi a sua casa. Então, a gente fala que a gente sai de um ambiente, mas a gente sempre deixa um pouquinho da gente. Quando a gente é profissional, desenvolve bons trabalhos, então a gente tem muita honra de ter você aqui hoje à noite. E eu, especialmente, professor Jesus, meu professor, é uma honra ter o senhor aqui hoje. Nós recebemos algumas perguntas, e eu vou iniciar primeiro pela pergunta que a gente recebeu, e depois eu quero fazer uma pergunta também. Vou primeiro fazer a pergunta, depois eu leio o comentário do Rodolfo. A pergunta é da Mara Calves, ela está presente aqui na nosso diálogo hoje, também é uma grande parceira nossa de desenvolvimento de várias ações. A pergunta dela é para o professor Jesus. Sobre bioeconomia e economia compartilhada, professor, o senhor poderia discorrer sobre esses conceitos, convergências e divergências? Essa é a pergunta da Mara Calves. Essa é pergunta de prova, né? A economia compartilhada, né, está bem alinhada com a economia solidária. Elas têm um construto teórico direcionado à prática, né, em que se promove, sim, um melhor olhar sobre a distribuição da riqueza, torna-se uma alternativa ao modo de produção capitalista concentrado. Então, ela pode, essa economia compartilhada, ela é uma economia, digamos assim, mais socializada, mais social, né? E ela conversa bem com a bioeconomia, está alinhada também com as diretrizes e as proposições da bioeconomia sustentável, porque também na bioeconomia sustentável nós precisamos atender às dimensões da sustentabilidade, né? Como eu falei, a econômica, que aí as empresas fazem isso muitíssimo bem, a social, que nem sempre o Estado e as políticas sociais, públicas sociais, não conseguem chegar com eficiência, e a ambiental, que nós estamos nesse trabalho árduo, mas a gente não consegue desassociar. Você não consegue resolver, em parte nenhuma do mundo, você querer resolver as questões ambientais se você não resolver em paralelo ou em conjunto ou de forma harmoniosa com as questões sociais. Não. Assim como você só tratar das questões sociais sem tratar das questões ambientais, sem também investir na dimensão ambiental, ela não fica. Então, precisa ter uma engrenagem, até porque é sistêmico, econômico, né? Como o Jorge Jusco falou, é biológico, então ele é sistêmico entre as forças da natureza, com as forças econômicas, com as forças sociais e com as forças políticas, né? Então, quando a Andrelis nos trouxe, por exemplo, o programa, a lei, né, o decreto, eu marquei aqui, 4.555 da política estadual, né, de mudanças climáticas. O que é? É o Estado, né, fazendo o seu papel para, de forma alinhada, de forma coordenada, né, e a gente poderia até chamar disso de governança, para que essas três ou quatro dimensões elas sejam atendidas. Portanto, existem elementos comuns entre os pressupostos da bioeconomia sustentável e a economia compartilhada, com certeza. Embora a economia compartilhada ela tenha uma pegada mais forte no social. Mas, obviamente, quando você instrui o social, quando você instrui o ser humano, quer seja ele residente do ambiente urbano, quer seja do rural, ele vai ter uma outra percepção, ele vai ter uma outra consciência da relação dele enquanto sujeito
para com os atributos da natureza e do meio ambiente. Ok? Obrigado, professor. A Mara colocou no chat, parabéns aos ministrantes e grata por minha pergunta e resposta, professor Jesus. Beijos aqui às Marianas da Planurb e grandes parceiros. Mara, eu pergunto se você quer fazer alguma complementação à sua pergunta ou se eu posso dar sequência. Que nós estamos aqui cheios de perguntas hoje. Tá ok, Mara, obrigado. Antes de eu ler a próxima pergunta, eu vi ali no chat que o Rodolfo mencionou aqui que não conseguiu fazer a pergunta pelo formulário, mas, Rodolfo, se você quiser colocar no chat, a gente também faz a leitura, não tem problema. Rodolfo Vaz de Carvalho mandou as saudações ao professor Jesus, grande amigo dele, tá? Dando sequência às perguntas, nós temos uma pergunta do Ariel para Andrelis. Ele menciona assim, Andrelis, você comentou sobre os dados da crise hídrica no Pantanal. A régua de Ladário, que tem maior série histórica de dados dos níveis do Rio Paraguai, desde 1900, atingiu o menor valor, que é de 0,61 metros abaixo do zero da régua, nos dias 15, 16, 19, 20 e 21 de setembro de 1964. E num período de seca do ano passado, foi registrado 0,48 metros abaixo do zero da régua, ou seja, menos crítico que em 1964. As outras estiagens severas que tivermos foram em 1910 e nos anos de 1940. Mas, de fato, isso serve para contra-argumentarmos a tese das mudanças climáticas antropométricas, ou seria razoável levar sempre em conta o princípio da precaução? Concorda? Essa foi a pergunta muito bem elaborada do Ariel. Obrigada, Ariel, pela pergunta. Eu vou falar igual o professor, isso é pergunta de prova, o pessoal está bem afiado, mas vamos lá. Eu concordo aí, né, com esse contexto teórico que o Ariel trouxe, e ao meu ver, o meu ponto de vista é o seguinte, eu não vou conseguir te responder com dados mensuráveis, porque quem seria a pessoa mais ideal em relação à argumentação com dados seria o pessoal do CENTEC, do nosso Centro de Meteorologia, né, que é o doutor Vinícius e a doutora Valesca, que hoje se encontram, né, na Semagro. Mas eu corroboro do pensamento do professor, hoje o professor visitante da UFMS, mas ele foi muitos anos, trabalhou na Embrapo, que eu acredito que todos aqui conheçam, o Arnildo Potti, e eu corroboro do pensamento dele, que é o seguinte, em relação a isso, em relação à questão ambiental, são os ciclos que a natureza se complementam e se completam, né? Então, a gente tem aí esse histórico lá no passado, se repetindo novamente, ou seja, formou-se um ciclo, a cadeia se fechou, se iniciou novamente. Só que nesse contexto, dentro desses ciclos, há nós introduzidos ali naquele espaço, no meio que habitamos. E nós temos que saber lidar com as nossas ações. Eu diria que nenhuma coisa e nem outra. As mudanças climáticas, elas estão aí, elas existem e elas acontecem. Agora, a gente também não pode tomar um posicionamento muito crítico de um lado, porque não é bem assim, e nem do outro falar que não existe, porque ela existe. Só que, então, devemos nos precaver, nos prevenir? Sim, é o que estamos fazendo, eu acredito não, né? Eu demonstrei em ações do Estado, mas como mesmo a Mariana mencionou, o município também tem a parceria com o CDP, também está fazendo a parte dela, assim como outros municípios, outros estados. Então, eu acho que a gente tem que alinhar os dois pontos e seguir dali, né, nos prevenindo sempre, porque o brasileiro adora remediar, né? Fazer depois do que já aconteceu. Depois do evento histórico lá, eu vou usar um exemplo de Salvador. Salvador que já tem um inventário, mas foi depois lá do período lá de chuva intensa. Aí eles se atentaram, foram lá e buscaram, né, aí ferramentas para que isso não ocorra mais. Lógico que isso não depende somente da ação do homem, né?
mas nós brasileiros estamos entendendo que a prevenção é o melhor remédio. Espero ter respondido, né? Obrigada, Andrelise. Eu vou perguntar isso. Eu acredito que o Ariel é o professor Ariel, é isso? Ele agradeceu ali, colocou obrigado, querida. Ariel, então eu posso dar sequência? Ou você quer fazer algum comentário? Vou dar sequência, então. Na sequência, também o professor Ariel fez um questionamento para o professor Jesus. Primeiro, ele fala que ele ficou contente de ouvir a referência que o professor fez ao matemático estatístico, né, que o professor mencionou na sua palestra, e aí ele questiona: você concorda que a teoria que ele propõe, a partir do conceito de entropia, caracterizando o capitalismo como um sistema de impactos irreversíveis, trata-se de uma abordagem revolucionária dentro da teoria econômica? Esse é o questionamento do professor Ariel para o professor Jesus. Aí mais uma, aí não é pergunta de graduação, é pergunta de doutorado, nível de doutorado. Nós vivemos, sim, um processo de entropia, né? Quando a gente fala em poluição, isso é um resultado da entropia, né? Talvez para aqueles que ainda esqueceram um pouco da química, né? Da física, a entropia é resultado de um trabalho, né? Que gera energia. Então, quando você tem dois corpos que entram em trabalho, você terá um produto nobre, o mais nobre dos dois, né? Se eu junto dois elementos, eu vou ter um outro produto mais nobre. Mas exatamente por ter um outro produto mais nobre, haverá um menor não tão nobre assim, e abaixo daqueles dois iniciais. Isso é chamado de entropia. Né? Então, a depender do sistema, se eu estiver falando em sistema fechado, aí eu vou recorrer lá ao Bartolomeu, né? Ludwig Bartolomeu, que é o pai aí da teoria de sistemas para as organizações, não para o sistema biológico. Se eu estiver num sistema fechado, ele vai acabar, sim, né? Mas nós não estamos num sistema fechado. Aliás, poderíamos estar se ninguém tomasse providência, mas você vê que a ciência está cuidando disso, as engenharias estão trazendo grandes contribuições com ferramentas, maquinários, forma de produção, forma de rever, o pessoal da genética, a biotecnologia está vindo com muita força no sentido de amparar, a matemática, a estatística nos ajuda agora a medir essas variações do clima e criar cenários. Então, essas forças, esses saberes científicos, eles servem como um sistema aberto, né, que recebe outros fluxos, outra energia e recompõe internamente o processo. Né? Então, nesse sentido, acredita-se bastante, se foi a tecnologia, se foi inclusive a própria ciência que desenhou um modelo societal no mundo, essa ciência, esse saber, essa inteligência agora tem que corrigir algumas coisas que não deram certo, né? E quando a gente fala alteração das mudanças climáticas, é um pedaço aí de algumas coisas que não deram certo. Quando a gente fala em fome e miséria, são algumas coisas que não deram certo. A promessa do capitalismo só ficou na promessa. Foi fake. A promessa do modo de produção capitalista é fake, porque a promessa do modo de produção capitalista era que todo mundo tinha que promover a riqueza, todos os países, todo o território, todas as regiões tinham que promover a riqueza material para então que houvesse a riqueza social. Então, o famoso fazer o bolo e depois dividir as partes, né? E esse bolo não foi bem dividido. Ao contrário, desse bolo de riqueza está na mão aí de alguns super bilionários, e a Forbes nos traz relações, inclusive de brasileiros, né? E de superpotências, né? E como dizia um autor, Chesner, o mundo convive aí com
ilhas de prosperidades e continentes de pobreza. Então, quando a gente fala em fome, em miséria, de violência, né? Pega os 17 objetivos da ODS, pega só os 17, são parcelas de que esse modo de produção capitalista não deu certo. E a ONU está chamando todo mundo, todos os atores, líderes de nações, pesquisadores, estudiosos, população comum, órgãos públicos, tomadores de decisões de coisas públicas e de coisas empresariais, para reverter essa parcela não nobre, né? É isso. Eu devolvo a palavra. E obrigado pela pergunta. Vocês estão nos ouvindo? Oi, vocês estão nos ouvindo? Nós caímos aqui, mas conseguimos acompanhar. Professor Jesus finalizou, pergunto para o Ariel se ele está satisfeito com a resposta, se você quer complementar. No chat ele colocou muito obrigado ao professor. Dando sequência, na verdade eu queria fazer um questionamento ao Guilherme, nosso amigo, parceiro aí. Mariana, não estamos ouvindo você. Acho que caiu a internet. Pode falar de novo. Travou. Vem aqui da minha mesa, vai ser melhor. A internet aí tá bem ruim. Alô. Oi? Estão nos ouvindo? Agora eu acho que sim. Ah, tá. Nós tivemos uma queda aqui, acho que acabou prejudicando todos os computadores. Tranquilo. Essa semana, Guilherme, uma pergunta minha, na verdade, um questionamento. Eu estava ouvindo, né, os noticiários e vi que saiu uma reportagem falando de uma nova estimativa do sistema de estimativas de emissão e remoção de gases do efeito estufa para o ano de 2019, que foi lançado agora, essa semana. E ele mencionava que 8 dos 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil, 8 estão na Amazônia. E a reportagem estava falando sobre isso, eu não consegui acompanhar muito bem, mas eu vi que os dados eram referentes ao ano de 2019, e eu queria ouvir de você o que esses dados nos apontam, já que vocês fazem todo esse trabalho aí de análise das informações que os municípios reportam a vocês, o que você tem a dizer sobre esses dados aí, sobre essa questão do Brasil? Essa é uma ótima pergunta que sempre gera muitas dúvidas, né? É bem comum no nosso imaginário popular a gente, quando pensa em mudanças do clima, em emissões de gases de efeito estufa, vem uma São Paulo cinza, com um smog, assim, e surpreende muitas vezes São Paulo não ser, por exemplo, estar no topo, cidades de Cubatão, cidades industriais se configurarem no início dessa lista. Mas isso acontece por um fator muito curioso e que também destaca o papel-chave do Brasil na questão climática, politicamente falando, e também internacionalmente o papel-chave que o nosso país e as regiões, os municípios cumprem. Porque, diferente de muitos países, nosso que tem a principal fonte de emissão no setor energético, ou seja, utilizam de fontes não renováveis, fontes fósseis, principalmente para a geração de energia,
No Brasil, a principal fonte de emissão ela vem do desmatamento e do uso de mudança do solo. E dentro da Amazônia é onde a gente vai encontrar as principais fontes de desmatamento em maior número. Então, a emissão ela acontece justamente em municípios, às vezes, muito pequenos, e isso gera emissões até per capita altíssimas, porque, basicamente, a floresta em pé ela está segurando o carbono, né, dentro da estrutura vegetal. O carbono está ali aprisionado. Uma vez que você corta uma árvore, você põe ela no sistema de produção, você retira ela dali, você expõe o solo e você interrompe todos os processos biológicos que aconteciam em uma determinada região, esse carbono ele passa, que antes estava retido na estrutura vegetal, ele passa para a atmosfera. Então você tem uma taxa muito alta de emissão vinda diretamente da Amazônia, por exemplo, e não só da Amazônia, mas da devastação de todos os biomas, vindo da degradação florestal, vindo do desmatamento direto. Por isso que, mais uma vez, o SEG relata isso e traz essa notícia alarmante de que realmente o desmatamento continua sendo a principal causa de emissões, e isso é a maior contribuição do Brasil para o aquecimento global, de certa maneira. E por que isso é um papel-chave? Porque se o Brasil consegue, os seus estados, os seus municípios conseguem estipular e implementar medidas para combater o desmatamento, você já consegue cortar a maior parte das emissões do país pela raiz, quase. Você não vai precisar trocar toda a base energética do país, que, por exemplo, tem países históricos na Europa que sempre se construíram em cima de carvão, de petróleo, e até hoje eles lutam para combater isso. Ou seja, o Brasil, felizmente, não precisa disso, não precisa mudar séculos de pensamento em relação à energia, mas precisa mudar séculos de pensamento desse padrão exploratório que a gente tem em relação à floresta. Então, que também é um grande desafio, mas isso traz muito protagonismo para o Brasil dentro da discussão climática, porque é algo que outros países também têm interesse em contribuir, de certa maneira, protegendo a Amazônia. Então, é por conta disso que as cidades amazônicas, a gente vê municípios, às vezes, tão pequenos, com emissões gigantescas. Esse é o principal motivo. E o lançamento das emissões, das estimativas de 2019, se eu não me engano, foram ontem mesmo. Isso é super legal. Também sugiro, para quem tiver curiosidade, entrar no site. Tem uma calculadora de emissões pessoais, então se vocês tiverem curiosidade de quanto vocês emitem por ano, você consegue calcular aproximadamente, fazer essa estimativa. É uma ferramenta bem legal. Espero ter respondido sua resposta. Mariana. Obrigado, Guilherme. Respondeu sim. Na verdade, é até um pensamento que a gente tem que ver, porque eu dei uma pesquisada e vi que o Brasil é o quarto no mundo, né? O quarto país no mundo com essas emissões. Então, a sua fala hoje, né, vem trazer uma reflexão aqui para todo mundo que está presente nessa questão, né? Recebemos aqui muitas parabenizações pelo evento, agradecimento a todos os palestrantes. Queria falar com a Andrelis, né, aproveitar o momento e dizer que, com a sua apresentação, Andrelis, a gente aqui que é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, nos enxergamos um pouco dentro desses programas, desses processos que vocês já fazem. Já desenvolvemos alguns programas, a questão da gestão das unidades de conservação, o PSA aqui em Campo Grande, que é muito forte, nós temos como exemplo a APA do Guariroba, toda a parte de resíduos, o ICMS ecológico, enfim, a gente foi se enxergando um pouquinho dentro de tudo isso que o Estado tem apontado, mostrado, e eu acho que a gente vai entrar em contato com você depois desse evento. Obrigada, pode entrar que a gente conversa sim, fico à disposição, viu? Mas isso é muito bom, isso mostra, né, como que as gestões conversam, e quando elas conversam, a gente consegue ter resultados melhores para a população, independente de somente pensar em políticas públicas, e sim nos resultados que elas nos trazem. Isso é muito importante, mas fico à disposição, sim, Mariana. Obrigado. Mariana Godoy, informo que nós não temos mais perguntas, então eu passo a você, agradecendo mais uma vez a Andrelis, o Guilherme, o professor Jesus,
por essa noite tão importante e interessante aqui com essa discussão. Obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Estamos ouvir? sim. Então tá bom. Não, por fim, na verdade, é só os agradecimentos ao Guilherme Ponce, à senhora Dani Silva Souza, ao senhor José Carlos Jesus Lopes, nossos agradecimentos pela disponibilidade dos senhores. A Planurb os parabeniza por todo o trabalho desenvolvido na área de tão significativa importância. Eu abro a fala também, se vocês quiserem fazer mais alguma complementação, a professor José Lopes, André Liz, Guilherme. Eu gostaria de conversar com o Guilherme, na verdade, uma pergunta, talvez ele tenha dito, me passou aqui. Qual é a relação, né, da organização de vocês com institutos de pesquisa e, sobretudo, com as academias, universidades federais, que têm desenvolvido muitas pesquisas voltadas às questões de áreas verdes, né? Eu trabalho com cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e aí a gente tem cidade azul, tem cidade deliberativa, tem cidade democráticas, cidades receptivas, enfim, várias derivações aí de cidades, mas na pegada da sustentabilidade, cidades sustentáveis e inteligentes, né? Essa é uma excelente pergunta, José. Normalmente, com as universidades do trabalho, o que a gente tem é de apoio técnico, muitas vezes, então, desde consulta, por exemplo, para a gente poder lançar esse material para as cidades, né, o questionário onde as cidades vão trabalhar e elaborar o seu diagnóstico, passa por um processo de consulta pública com diversas instituições, não só brasileiras, mas mundiais. Então, tem esse processo de revisão, mas de uma maneira eu acho que mais próxima, na verdade, as universidades, o que eu posso ver, elas acabam sendo muito uma indicação normalmente às cidades. Então, tem muita cidade que não consegue elaborar o seu plano ou uma ação própria, e elas buscam esse apoio na universidade. E aí, quanto isso, a organização CDP, ela fica com um papel um pouco mais de observador e de fazer essa ponte, indicar linhas de pesquisa, mostrar novidades que estão sendo publicadas ou surgiram recentemente, e a gente busca entender se isso é aplicável realmente à realidade de um município ou não. Mas eu não posso afirmar categoricamente que a gente tem uma parceria formal com as universidades. A gente realmente entende as linhas de pesquisas e indica aos municípios conforme eles solicitam, se aplicável, claro. Isso também, a gente precisa levar em conta também a questão geográfica. Tem municípios que eles, dependendo da região do Brasil, eles têm dificuldade até de acessar, por exemplo, a internet, de contatar universidades. Então, isso é realmente algo complicado, mas a gente tenta sempre ter a universidade como uma base de apoio técnico, tanto para a elaboração dos nossos materiais e também, principalmente, para indicar alguma iniciativa, alguma cidade. O que a gente às vezes tem trabalhado também junto com governos de alguns estados aqui do Brasil, onde eles recomendam aos municípios deles sua participação no programa para cidades. Então, a gente tem alguns estados incentivando assim. Aí já é uma relação de parceria um pouco mais direta, porque aí é um acordo entre o CDP e o estado, e aí os estados convidam conjuntamente que todos os municípios ingressem e realizem o monitoramento de seus dados pela plataforma CDP e CLEI. Obrigada de novo, Guilherme. Obrigada, professor. Acho que quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto agora, fazer o registro aí do nosso evento, por favor. Vou pedir para as meninas tirarem a foto. Brenda ou Amanda, vocês podem avisar? Eu aviso. Vou contar até 3, tá, pessoal? 1, 2, 3. Obrigada. Boa noite. Exatamente, não está escrito. Obrigada a todos os palestrantes e a todos os participantes. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Então, a gente dá encerrado o nosso evento. Nos colocamos também à disposição, professor Jesus. O senhor tem meu telefone, qualquer coisa é só entrar em contato. André Liz, Guilherme também, nós estamos à disposição. E Campo Grande, né, já pensando nessa questão, a gente já tem uma parceria ali com o CDP, já reportamos os nossos dados já há alguns anos, né?
E eu acho que é nesse caminho. Esse projeto que a gente faz aqui, que é o Diálogos, ele acontece 4 vezes ao ano. Então, a gente sempre está fazendo essas rodas de discussões com pessoas daqui, pessoas de fora, enfim, sobre diversos temas. Então, eu convido vocês, todos nossos eventos estão disponíveis no nosso canal do YouTube, então quem não pôde assistir, amanhã já pode ir lá que vai estar a gravação, os outros também estão disponíveis, e essa imagem que a gente fez aqui agora, ela vai para o nosso Instagram, então de todas as formas a gente divulga esses eventos, então eu peço que vocês acompanhem nossas redes sociais, que sempre a gente vai estar divulgando eventos e ações que a gente desenvolve lá, tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima noite e até a próxima. Boa noite a todos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Boa noite a todos, reforçando a parceria, Mariana, é sempre um prazer contar com vocês, parabéns pela iniciativa. Boa noite, pessoal. Obrigada.